Olá, entramos hoje no item do capítulo 6 de A Gênese, que fala sobre os cometas. Através de uma leitura cuidadosa, Ariane Neto e eu buscamos explicar de forma clara o que Galileu trouxe sobre o assunto. Esperamos que essas informações ajudem vocês a entenderem um pouco mais sobre a Gênese espírita. Vamos ao texto? O texto introduz os cometas, chamando-os de astros errantes, que nos ajudam a transpor os limites do sistema terrestre e a penetrar regiões distantes da extensão sideral. Mesmo utilizando uma linguagem filosófica, em 1868, não havia qualquer confirmação disso. A maioria dos astrônomos não aceitava essa ideia. Hoje, já se detectam objetos interestelares reais, como o Oumuamua e o famoso 3 Atlas, e se sabe que cometas interestelares existem de fato. Essa é uma antecipação notável. Antes, porém, ele recomenda conhecer sua natureza intrínseca e o papel que desempenham na economia dos mundos. Aqui, o ponto de partida é cosmológico. O cometa não é apenas um corpo do sistema solar, mas um viajante do universo. Em seguida, recorda que os antigos os chamavam de estrelas cabeludas ou astres chevelos e os julgavam prenúncios de desgraça, elaborando sobre eles mundos nascentes ou mundos em destruição. Foi a superstição associada à astrologia judiciária, que é uma prática antiga de interpretar fenômenos celestes como sinais de destino, especialmente previsões sobre guerras, desgraças, política, quedas de reinos e acontecimentos coletivos, que acabou transformando esses astros em sinais de calamidade. O texto desfaz essa interpretação e recoloca o fenômeno no campo natural. Ele observa ainda que a natureza aplica a lei de variedade com tamanha profusão que não se deve procurar nos cometas a mesma finalidade dos planetas. Se os planetas servem de morada para a humanidade, os cometas percorrem os impérios solares, recolhendo princípios vivificantes nos focos estelares. Naquela época, se discutia se poderia haver vida nos cometas. Aqui, Galileu antecipou o que hoje sabemos na física moderna, que cometas não servem de morada. Dessa forma, os cometas participam da economia universal, circulando matéria e fluidos e não podem ser reduzidos a planetas em estado de caducidade, como imaginaram alguns. O estado de caducidade era uma condição de declínio ou degradação, como se o corpo celeste estivesse velho ou em fase final de existência. Era assim que alguns naturalistas imaginavam os cometas, planetas gastos ou moribundos, em vez de reconhecerem naqueles um tipo diferente de astro. Embora isso estivesse em debate no início do século XIX, não era consenso pleno. Galileu afirmou o que a física moderna hoje consegue provar. Hoje sabemos com certeza que cometas são corpos pequenos, ricos em gelo e poeira. São restos de formação do sistema solar e não possuem estrutura planetária. O texto de Galileu prossegue convidando o leitor a acompanhar, pelo pensamento, a marcha de um cometa ao afastar-se do Sol e penetrar no espaço sideral. Nesse percurso, explica ele, as distâncias são tão grandes que a imaginação humana não pode concebê-las. A forma elíptica da trajetória pode converter-se em parabólica,
e a velocidade tornar-se extremamente lenta, ao ponto de o cometa avançar apenas alguns metros em longo intervalo de tempo. É assim que Galileu antecipa uma dinâmica celeste que hoje a astronomia descreve com precisão matemática. A interação gravitacional entre corpos, a transformação da órbita e a possível captura por um Sol mais poderoso, o que explica por que certos cometas não retornam como previsto. A astronomia contemporânea confirma esses aspectos apontados por Galileu, antecipando a visão moderna da instabilidade orbital, mesmo sem a linguagem do caos. Os cometas percorrem órbitas muito alongadas, que podem ser elípticas, parabólicas ou hiperbólicas, e sua marcha varia conforme a influência gravitacional de estrelas ou corpos massivos. Em certas regiões de sua órbita, deslocam-se lentamente, em outras, aceleram a velocidades elevadas. Além disso, alguns cometas não permanecem ligados a um único sistema, podendo escapar definitivamente dele ou ser atraídos por outro foco estelar. Essa é outra antecipação de Galileu, pois hoje já se sabe que muitos cometas são ejetados para o espaço interestelar, outros entram apenas uma vez no sistema solar, e isso é um processo comum. Após expor a função cosmológica e dinâmica dos cometas, Galileu passa a descrever sua constituição física. Como já comentado, os cometas não são massas compactas como os planetas, mas corpos compostos por matéria extremamente rarefeita. Essa característica explica a variação de sua forma, o surgimento das caudas luminosas e as transformações que apresentam ao se aproximarem de um Sol. Nada disso é sinal de criação ou destruição, mas efeito das leis naturais, luz, calor e atração atuando sobre substâncias voláteis e partículas em suspensão. Durante séculos, tais fenômenos foram tidos por extraordinários e ameaçadores, mas Galileu enfatiza que não há nada de sobrenatural nos cometas. Eles pertencem à ordem universal e obedecem às mesmas leis que regem planetas, satélites e sóis. Seus movimentos, alterações e aparências não rompem com a harmonia do conjunto. Ao contrário, colaboram com ela. A astronomia moderna detalha esse retrato. A coma e a cauda dos cometas resultam da sublimação de compostos voláteis do núcleo e da interação com a radiação solar e do vento solar. Ao se aproximar do Sol, o aquecimento provoca a sublimação direta dos gelos, formando uma coma, uma atmosfera temporária de gás e poeira, que pode se estender por centenas de milhares de quilômetros. A partir desse material, formam-se duas caudas principais: uma de poeira, influenciada pela pressão da radiação solar, e outra de íons, guiada pelo vento solar. A matéria liberada não desaparece, mas é majoritariamente dispersa no espaço, contribuindo para a perda gradual de massa do cometa ao longo de suas passagens pelo Sol. Vemos assim que os fenômenos descritos por Galileu pertencem ao domínio da física e da química, e não ao da superstição. Nada na criação é inútil, ainda que a função exata dos cometas não esteja plenamente esclarecida. Eles participam da circulação da matéria e do equilíbrio do universo. Sua errância aparente oculta uma integração profunda na economia sideral. Se pudéssemos acompanhá-los em pensamento durante sua viagem, descobriríamos novos sóis, novos mundos e regiões desconhecidas para o olhar terrestre. O universo nesse quadro não é fechado e tampouco limitado ao sistema solar. É plural, vivo e em expansão.
Os cometas revelam um aspecto importante da ordem universal. O universo não é um sistema fechado. Essa é uma das intuições mais ousadas do capítulo. A Terra e os planetas não constituem um cosmos isolado. São partes de uma arquitetura que se estende muito além dos limites do sistema solar. A circulação dos cometas, seu trânsito entre impérios solares, sugere uma conectividade profunda entre as regiões do ponto de vista do observador terrestre. Parecem inconcebivelmente distantes. Galileu, ao destacar esse trânsito, desloca o foco do local para o sideral, ou seja, Galileu tira o olhar da Terra e do sistema solar e coloca o cometa na escala do universo, mostrando que ele não pertence apenas ao nosso sistema, mas circula entre estrelas e sistemas diferentes. Ele nos obriga a pensar no espaço profundo, não só no quintal solar. A ciência atual confirma a existência de um universo aberto. A observação astronômica de longa distância revela estrelas, sistemas e galáxias separados por extensões colossais. A mecânica celeste descreve a possibilidade de corpos viajantes e a cosmologia contemporânea adiciona a esse quadro a pluralidade de mundos habitados sob condições diversas. Galileu, ao mencionar a possibilidade de novos sóis e novos mundos, não descreve uma fantasia, mas antecipa um princípio que a observação moderna tornou sensível: a multiplicidade. Nesse sentido, o cometa é menos um objeto e mais um indicador de amplitude. Ele obriga o pensamento a ultrapassar a escala humana e situar-se em proporções cósmicas. É nessa mudança de escala que Galileu articula a ciência e filosofia da natureza. Os cometas pertencem à ordem universal e, por isso mesmo, recusam o estatuto de prodígio, ou seja, os cometas deixam de ser vistos como sinais sobrenaturais e passam a ser entendidos como fenômenos naturais. A criação não admite exceções arbitrárias. Tudo tem função, tudo tem utilidade, tudo participa. Fechada essa etapa, o texto volta-se à pluralidade dos mundos. A revelação é discreta, mas decisiva. O universo é habitado sob diversas formas e condições de vida. A Terra não é o centro da criação, nem a medida do possível. Novos sóis implicam novos mundos, e estes implicam novos habitantes. Galileu não descreve seus moradores. Basta-lhe indicar que a criação se estende para além do campo da observação humana e que a vida não é privilégio terrestre. Essa simples mudança dissolve o exclusivismo antropocêntrico e recoloca o ser humano em sua verdadeira posição. A Terra e a humanidade não ocupam o lugar central na origem divina, pertencem ao conjunto. A astronomia moderna confirma, ainda que indiretamente, essa intuição. Descobertas recentes de exoplanetas, zonas habitáveis e sistemas múltiplos sugerem que a existência de outros mundos com condições favoráveis à vida não é apenas possível, mas provável. A ciência não afirma a pluralidade dos mundos habitados nos termos espiritualistas, mas corrobora o princípio geral: o universo é vasto demais para ser estéril. Ao finalizar o capítulo, mostra que os cometas, outrora mensageiros de pavor, são testemunhas discretas da vida universal. Errantes ou viajantes, na aparência, mas integrados na economia da criação.
circulam matéria, aproximam sistemas e revelam novos horizontes. Em Kardec, a cosmologia cumpre uma função moral. Convida o espírito humano à humildade, à curiosidade e ao estudo, dissolvendo o medo e substituindo-o pela compreensão das leis. Assim, finalizamos esse tópico do capítulo 6 de A Gênese. Em nosso próximo estudo, vamos conhecer um pouco mais sobre a Via Láctea na visão de Galileu no século XIX. Se gostou do conteúdo, segue o canal, curte, deixa seu comentário e compartilhe. Até o próximo encontro!